Fala galera do Site Fino, aqui é Estevão Oliveira, criador de conteúdo e ator pornô. Tenho 24 anos e sou nascido no interior de São Paulo. Vim falar um pouco da minha história hoje pra vocês. Cara, eu sou tão tímido. Porra, essas coisas broche. Não, corta isso, chega. Minha infância foi assim, eu achava que... Achava não, até hoje ainda acho às vezes no meu interior que eu não sou um gay. Até os meus 14 anos, quando eu tive uma experiência com um amigo e a gente só se beijou apenas. E ali eu achei que foi legal e queria repetir aquilo. Sou de uma família evangélica e foi assim meio que inesperado a ideia como minha mãe aceitou tudo, porque ela não simplesmente riu. Simplesmente riu, mas riu não de sarcasmo ou de brincadeira comigo. Ela riu assim, que ela não entendia. Depois de eu ter me assumido, só melhorou a nossa relação. Mas antes de entrar por esse mundo de criador de conteúdo, entretenimento adulto, eu fazia os atendimentos como acompanhante, garoto de programa. Comecei com 16 para 17 anos, atendimentos, e não esperava entrar nesse mundo da pornografia, esse mundo de filmes. Eu achava que pra mim funcionava só como o atendimento e tava bom, tava ok. Até que eu recebi uma proposta de uma produtora. Estou aqui hoje, graças a isso. Lembro do primeiro atendimento, lembro com detalhes, porque não foi nada legal, não foi gostoso, não, inclusive essa vida não é tudo esse mar de rosas como todo mundo pensa. Para eu fazer meu primeiro atendimento, eu não tinha nem experiência como garoto de programa, eu não tinha experiência nem com sexo. Você tem que se dar, você tem que se entregar, você tem que fazer coisas que talvez você não queira fazer, mas seu psicológico tem que estar preparado para fazer. E então por isso que às vezes eu acho ruim de falar, suas experiências, as lembranças não foram agradáveis e tal. Você vende o seu tempo e aí você tem que ter tempo para o cliente, às vezes você não tem para você. Você tem que ter um preparo dependendo da função que você vai exercer durante o seu sexo, você vai fazer passivo, ativo. Então assim, são coisas que não é legal você ter que fazer isso todo santo dia, a mesma coisa ali. Às vezes tem sim, não vamos negar que tem clientes indesejáveis em vários aspectos, indesejáveis no sentido de serem inconvenientes ou de quererem coisas que estão fora do que a gente quer, que eles não falam antes no primeiro contato, só falam às vezes durante um atendimento e ficam chateados com a gente se a gente não realiza certas coisas. Ser garoto de programa não é fácil mesmo, não aconselho, não desejo para ninguém entrar nessa vida, não é o que eu espero pro mundo. Minha família, com relação a garoto de programa, era um pouco mais tranquila, porque minha mãe sempre soube, eu sempre deixei claro para ela. Agora, com relação aos filmes, que eu sempre deixei claro para ela também, quando eu comecei, porém ela fingia não saber disso. Até que passou por uma situação meio desconfortável, uma ex-amiga, numa festa de aniversário de família, foi e falou: olha como o Estevão tá fazendo, você conhece, já viu o trabalho do Estevão? Pegou um celular, foi lá, abriu minha página e falou: olha aqui, esse é o Estevão. Minha mãe entrou em choque na hora, só que ela deu aquele choque nela. Porém, ela já sabia, ela lembrou que ela já sabia, e ela que não aceitava. Ela simplesmente foi a pessoa mais maravilhosa dessa terra, falou: ah tá, tranquilo, eu já sei disso já, tudo bem, de boa. Minha mãe, cara, a menina ficou até sem chão, porque a menina achou que ela ia me chocar, achou que ia acabar de desvincular eu e minha mãe, mas não aconteceu, a gente só se fortaleceu por conta disso. Então, só tenho a agradecer minha mãe. Olha, sobre a primeira cena que eu fiz, eu cheguei tão nervoso, nossa, não sabia o que fazer, sabe? Eu não sabia como é que seria, eu imaginava que era uma coisa muito mecânica, aquela coisa muito robótica mesmo, que eu tinha que dar o meu sangue ali, mas não era tão 100% verdade isso. Hoje, como eu trabalho pra mim, não trabalho pra produtora, eu trabalho pra mim,
Sou eu quem vou lá, escolho com quem eu vou gravar e tal, eu procuro pessoas no Twitter e tal, falo com pessoas que também estão na mídia, pessoas que fazem o mesmo que eu. É mais tranquilo, porque nesse caso, diferente de ser garoto de programa, sou eu quem escolho. Sendo garoto de programa, a gente é escolhido, então a gente não tem muita opção de escolha. O perfil de cliente que me procura, eu não tenho um perfil assim muito específico não, é todo tipo de cliente, não dá pra dizer um perfil em específico, mas nesses últimos tempos tem me procurado muito os jovens que estão aí na internet, que acessa, que vê a gente ali o tempo todo. Às vezes eles criam fetiche. Hoje, como eu fiquei com a imagem, depois da produtora, eu fiquei com essa imagem de ser 100% passivo, aquela coisa toda, eu tenho feito mais passivo porque é o que me procuram para fazer. As pessoas hoje me elogiam pelas cenas passivas. Porém, não é que eu não gosto de fazer ativo, não, faço tranquilo, sem problema nenhum. Só que eu não mostro tanto, tem no meu OnlyFans, só que eu não mostro tanto porque não é o que as pessoas querem, não é o que talvez vá vender. Agora, no meu pessoal, eu sou meio 50-50. Eu não digo que eu sou só passivo ou só ativo, não consigo. Mas para me relacionar, a pessoa tem que ser versátil junto comigo. Não tem sem sombra de dúvidas. Os ativos ganham mais dentro de produtora, eu não sei por que motivo, né? Mas eu tive essa experiência comigo, pessoal, de eu saber pela boca de uma pessoa que trabalhava comigo no mesmo casting, não trabalhou comigo em si, mas no mesmo casting, e me disse que ganhava X valores e enquanto a gente passivo ali da produtora ganhava outro X valor. Eu fiquei assim, né? Falei, poxa, é chato uma coisa dessa. A gente é pessoa, a gente tem que dar o nosso melhor ali, literalmente. Então não tem jeito, né? A gente tem que ser de igual para igual, não tem como ter essa diferença, né? A gente está fazendo o mesmo. Não considero ser chamado de passivo como ofensa nenhuma, não acho de maneira nenhuma. Tanto que é o que eu faço, né? Tô aí mostrando como é maravilhoso ser passivo também para a sociedade, como é maravilhoso ser ativo, então não, de forma alguma. Só tem gente sim que chega tem os próprios passivos que chegam para te ofender com esses termos. Sim, tem muitos, inclusive no meu Twitter, na minha página do meu Xvideos, tem muito desse tipo de coisa. São os próprios passivos que te xingam, vamos colocar assim, ou tentam te ofender com o mesmo que eles fazem, que é meio que hipocrisia. Coisas inusitadas que acontecem em cena, tem várias, mas uma delas, a melhor delas, eu sempre falo, foi gravar minha segunda cena e dentro da produtora era uma menina que filmava, curiosidades das pessoas, contando curiosidade pra vocês. Tem gente que pensa, quem é que vai filmar, né? Não, nessa produtora em si, era uma menina que estava filmando. Uma dessas cenas, a gente estava fazendo uma coisa ali tão incrível, subindo em cima de algumas coisas ali. Eu não vou falar muitos detalhes sobre a cena, mas se vocês tiverem curiosidade, dá uma pesquisada, uma procurada, vocês vão saber do que eu tô falando. A menina simplesmente falou assim, olha, a gente tem ângulos bons, vou pegar o último ângulo e vou filmar de baixo. Do nada, sai de dentro uma coisa assim, uma bola de gel, de lubrificante, e pá, na cara dela. Meu, eu lembro da cena, ela gritando, porra, caralho! É a censura, né? Mas ela gritando todo quanto é nome e fazendo assim, limpando, eu só via a cena na cara dela, assim, olhava assim e falava, garota, vai limpar isso aí. Ela triste, quase chorando já de nojo que ela tava. Mas eu pensei, cara, olha onde ela foi se enfiar pra querer gravar uma cena, fazer um take. E isso a gente ri até hoje. Com cliente, situações assim, acho que não, mas tinha cliente que tinha alguns fetiches engraçados. Teve cliente que tinha fetiche com comida, com coisas e tal, assim, que envolvia comida. Eu falei, tá ok, vamos, né, tentar. Eu também acho que pode me despertar uma curiosidade, uma coisa ali, e realmente despertou. Eu fiquei, né, excitado, com vontade de fazer aquilo pra ele. Se me perguntarem, tamanho de pau importa? Talvez eu diga que sim. Mas importa em certas questões, não todas. Obviamente que o que vende mais é pau grande, aquele pauzão imenso, que vai bater lá não sei, no coração da pessoa, vai chegar no coração da pessoa. É isso aí que vende. Pra mim, mais do que 20, 21, já acho exagero, machuca e dói. Já peguei maiores pra cena
E para atendimento? Atendimento a gente consegue dizer, não estou aguentando, não faça isso. Agora em cena, a pessoa, quem compra, quem assiste, quer que a gente entregue, que a gente faça e aguente tudo lindamente, com cara de princesa. Eu falo que eu sou raso, as pessoas não acreditam, e é verdade. Não entra assim como alguns outros que a gente vê aí no mundo pornô, sabe? Não chega lá. Então, assim, comigo tem que ser sempre um pouquinho menos, dar um truque de ângulo e é isso. Olha, o maior desafio em cena foi com relação a pau, né? Foi talvez um pau que eu peguei de 25. Já peguei um maior ainda, assim, de 26, eu acho, uns 26 por aí, mas eram uns 24, 25 esse tinha. Porém, eu não sei se era por conta de como ele era, assim, pra onde ele apontava, se ele era pra cima, pra baixo. Eu não lembro se ele era, acho que ele era pra cima, esse pau era pra cima. E aquilo ali tava me doendo tanto que foi o único, inclusive tava no meu Xvideos. O único pau que eu não aguentei, que eu corri. Foi o único na vida, mesmo sabendo que eu falei pra pessoa, não vai tudo, não põe tudo, não teve jeito. Eu tenho 18, 19 eu acho, deve chegar a 19. Mais ou menos, assim, 18 para 19. Não é muito grande, não é muito pequeno. Também a espessura dele, a grossura é ok, é bacana. Já fiz muita gente gozar, faço até hoje e tamo aí. Gostei muito de ter vindo aqui fazer esse bate-papo com vocês, contar um pouquinho da minha vida, me abrir um pouco mais para vocês. Hoje, o que eu tenho para falar para vocês é isso, mas se vocês tiverem curiosidade de mais alguma coisa, pode me chamar nas redes sociais. Não sou antipático não, sou uma pessoa legal.